Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. Capítulo 12. Uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se quanto tempo nosso Deus Santo ainda vai se segurar para não vomitar essa Laodiceia de sua boca. Se é uma coisa em que todos os pregadores estão de acordo, é que esta é a era da igreja de Laodiceia. E apesar de estar suspensa sobre nossa cabeça a espada de Damocles da rejeição divina, nós, os cristãos, somos preguiçosos, amantes das comodidades e sem nenhum amor, ou quase nenhum. Pois embora nosso misericordioso Deus perdoe nossos pecados, purifique nossa iniquidade e se compadeça de nossa ignorância, o fato é que nosso coração morno é uma abominação para Ele. Temos que ser quentes ou frios, ardorosos ou congelados, ou estamos ardendo de fogo espiritual ou somos refúgio. Deus abomina a falta de amor e de calor. Do alto, de cima, nos dias atuais, Cristo está sendo ferido na casa de seus amigos. O livro de Deus hoje sofre mais nas mãos de seus expositores do que nas de seus opositores. Somos descuidados no emprego de textos das Escrituras, interpretamos-los de forma distorcida e lentos demais para nos apropriarmos de suas incomensuráveis riquezas. Um pregador defende a inspiração da Bíblia com fala eloquente e espírito fervoroso, usando todo o seu vigor e energia. Mas instantes depois, esse mesmo pregador, com uma calma mortal, começará a racionalizar essa mesma palavra, inspirada, com declarações contundentes como: esse texto não tem aplicação em nossos dias. E assim a fé ardorosa de um cristão novo se esfria com um jato de água gelada que vem da incredulidade do pregador. Somente a igreja pode agravar o santo de Israel, e em nossos dias ela demonstra uma habilidade incomum nisso. Se existem níveis de morte espiritual, então o nível mais baixo que conheço é pregar sobre o Espírito Santo sem ter a unção do Espírito Santo. Quando oramos, cometemos a imperdoável arrogância de suplicar que o Espírito Santo venha a nós com sua graça, mas não com os seus dons. Vivemos dias em que o Espírito tem sido reprimido ou relegado a segundo plano, até mesmo nos círculos fundamentalistas. Precisamos declarar que queremos ver cumprida a Escritura de Joel capítulo 2. Pode ser que até clamemos: derrama teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Mas ao mesmo tempo colocamos aí uma cláusula: mas não deixe que nossas filhas profetizem, nem que nossos jovens tenham visões. Ó Deus, se em nossa cultivada incredulidade e nesse nosso crepúsculo teológico e impotência espiritual temos entristecido e continuamos a entristecer o Espírito Santo, então por misericórdia, vomita-nos da tua boca. Se não puderes fazer nada por nosso intermédio, nem em nós, então, ó Deus, faze-o sem nós. Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. Salva-o, santifica-o, reveste-o com o poder do Espírito Santo para realizar um ministério na esfera sobrenatural, como diz a tua palavra, Senhor. Depois envia ao mundo formosos como a lua, puros como o sol, formidáveis como um exército, com bandeiras para reavivar esta igreja enferma que está aí e abalar este mundo que se acha atolado no pecado. Pensemos um instante no seguinte: Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já deu seu Filho unigênito para a salvação dos pecadores, colocou a Bíblia ao alcance de todos os homens, enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e revestir a igreja de poder. Mas de que vale um talonário de cheques se todos eles estiverem em branco, sem assinatura? Da mesma forma, que valor tem um culto, mesmo que seja de uma igreja fundamentalista, se o Deus vivo não estiver presente a ele? Temos que saber manejar corretamente a palavra da verdade.
O versículo, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, não é dirigido a pecadores por um Salvador que aguarda permissão para adentrar o coração. Não! A figura aí é da triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Imagine só tal situação. O texto mais lido nas reuniões de oração é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas na maioria dos casos, ele não está no meio, está à porta, à margem, do lado de fora. Cantamos louvores a ele, mas rejeitamos sua pessoa. Pegamos uma porção de comentários e nos apoiamos nas notas de margens de nossa Bíblia, e assim como que nos imunizamos contra as ardentes verdades da imutável, inerrante, infalível, suprema palavra de Deus. Não me espanto muito com a paciência que Deus tem com os pecadores, com homens de coração endurecido. Afinal, qualquer um tem paciência com uma pessoa cega e surda, e os pecadores nada mais são que cegos e surdos. Mas eu fico abismado com a paciência que ele tem com essa igreja egoísta, entorpecida, preguiçosa de hoje. O grande problema de Deus é que o mundo pródigo convive com a igreja pródiga. Ah, que cristãos cegos, falidos e arrogantes somos nós. Estamos nus e não nos damos conta disso. Somos ricos. Nunca a igreja teve tanto equipamento, mas na verdade somos pobres. Nunca o nível de poder esteve tão baixo. Não nos falta nada, e no entanto falta-nos quase tudo que a igreja apostólica possuía. Será que ele está em nosso meio quando nos divertimos sem qualquer constrangimento em nossa nudez espiritual? Ah, como precisamos do fogo verdadeiro, fogo de Deus, não fogo estranho. Onde está o poder do Espírito Santo para derrubar os pecadores e encher nossos altares de convertidos? Hoje as igrejas estão mais interessadas em instalar seus aparelhos de ar-condicionado do que se condicionar para orar. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus e fogo são imagens inseparáveis. Assim também são o homem e o fogo. Cada um de nós está trilhando um caminho de fogo. Fogo do inferno para o pecador e fogo do juízo para o crente. Infelizmente, milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito Santo de Deus. Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo. Elias invocou fogo do céu. Eliseu acendeu um fogo. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista afirmou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, de juízo sim, mas com fogo. E Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se nós tivéssemos com batismo de fogo do Espírito Santo, do alto, de cima, a mesma preocupação que temos com o das águas, nós começaríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro Pentecostes. Não exatamente igual, mas os efeitos do Pentecoste de Atos 2. A velha natureza pode querer escapar ao batismo nas águas, mas certamente o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo a destruirá, pois ele queimará a palha em fogo inextinguível. Os discípulos de Jesus, que já haviam operado milagres e tinham presenciado a glória da ressurreição, só pregaram a cruz de Cristo depois que foram purificados pelo fogo, depois que foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e pregaram com intrepidez, e pregaram com ousadia, e milagres, sinais, maravilhas aconteciam. Com que autoridade os homens pregam hoje, aqui ou nos países estrangeiros, sem antes ter vivido a experiência do cenáculo? Não nos faltam pregadores que queiram falar de profecias, mas nos encontramos muito pobres de pregadores proféticos, querigmáticos. Não estamos apelando para que haja previsões espirituais e profetizadores do sensacional. Não, não é isso. O que resta para ser predito é muito pouco, pois temos a palavra de Deus e a revelação da mente do Senhor nela. Mas precisamos muito de homens que possam apregoar. Ninguém pode monopolizar o Espírito Santo, mas ele pode monopolizar seres humanos, os profetas que se colocam nas mãos dele. Eles nunca são esperados, nem anunciados, nem apresentados, apenas aparecem. São homens enviados, homens selados, homens do sobrenatural. João Batista não operou nenhum milagre
quer dizer, os rios da miséria humana não correram para ele para que os tocasse, mas ele soergueu uma nação que se encontrava espiritualmente morta. Chego a admirar-me com nossos evangelistas, que sem constrangimento algum relatam que experimentaram um maravilhoso avivamento em tal ou qual lugar, quando milhares de pessoas vieram à frente consagrando sua vida a Deus e depois acrescentam uma explicação para satisfazer os fundamentalistas. Mas não houve desordem, não houve sensacionalismo algum. Mas será que pode haver um terremoto sem algum tipo da operação, de portas abertas, de cadeados rompidos? Ou pode haver um vendaval que não resulte em algum tipo de desordem santa? Não é verdade que o brasante ministério de Wesley provocou uma revolução na Inglaterra? A Inglaterra bateu a porta de todos os seus templos na cara desse homem, enviado por Deus, cujo nome era João Wesley. Mas nem assim esses líderes religiosos conseguiram conter a maré daquele avivamento operado pelo Espírito Santo de Deus. E Wesley, esse homem abençoado, abandonou a Universidade de Oxford, tendo sido um fracasso total, como disse ele, à vista de todos, com a mente de um filósofo, o ardor de um zelote e a garganta de um orador, na tarefa de ganhar almas para o Cordeiro. Aí chegou o dia 24 de maio de 1738, e numa reunião de oração, numa casa à rua Aldergates, ele nasceu do Espírito e depois foi batizado por ele. E durante 13 anos esse homem, que tinha um batismo de fogo, abalou 3 reinos. O mesmo havia acontecido a Savonarola, que abalou a cidade de Florença, na Itália, a ponto de o rosto desse monge louco, entre aspas, tornar-se um terror para os florentinos e motivo de chacota para os fanáticos papistas. Irmãos, à luz do conhecimento que temos sobre o altar de Deus, é melhor vivermos 6 meses com o coração em chamas, apontando o pecado deste mundo, seja em qualquer lugar, e conclamando o povo a libertar-se do poder de Satanás e se voltar para Deus, como fez João Batista, do que morrer cercado de honrarias eclesiásticas e de doutorados em teologia, para se tornar motivo de riso no inferno para os espíritos das trevas. Glórias a Deus! Aleluia! Ridicularizar os magnatas da bebida e censurar os políticos corruptos não atrai maldição sobre a nossa cabeça. Há quem faça as duas coisas sem sofrer nenhuma ameaça à sua vida e à sua posição no púlpito. Os profetas do passado eram mortos porque combatiam veementemente as religiões falsas. E nós também devíamos nos deixar arder de santa indignação ao ver a religião falsa enganando nossos semelhantes e roubando de nossos entes queridos a salvação tão preciosa, se é que é preciosa para nós, se é que entendemos a salvação. Ou até mesmo ao ver sacerdotes levando-os para o inferno sob a efígie de um crucifixo. E talvez, quem sabe daqui a alguns anos, para abrir o caminho para uma nova reforma no século XXI, nós sejamos queimados em fogueiras. Esta aqui é para se ouvir e para chorar. Hoje, o protestantismo mutilado vê os sacerdotes católicos romanos elogiando os evangelistas protestantes. Responde para mim em sã consciência. Você acredita que esses mesmos papistas iriam aplaudir Lutero ou apoiariam Savonarola? Ó Deus, envia-nos pregadores que possam entregar mensagens que penetrem o coração dos homens e o incendeiem. Envia-nos a uma geração de pregadores mártires, de homens em chamas, quebrantados e prostrados diante da visão de um castigo iminente e de um inferno eterno para os irregenerados. Que Deus nos envie profetas, homens destemidos, que clamem em voz alta e não poupem ninguém, que abalem nações com lamentos ungidos, que sejam fervorosos quase a ponto de se tornarem insuportáveis, duros a ponto de ser difícil ouvi-los e descomprometidos a ponto de sofrerem perseguição. Estamos cansados de pregadores que se apresentam de roupas elegantes, linguagem suave e torrentes de palavras, mas apenas com uma gota de unção ou sem nenhuma. São homens que entendem mais de competição do que consagração, mais de promoção do que oração,
substituem o crescimento do reino por propaganda e se preocupam mais com a felicidade dos membros da igreja do que com a santidade deles. Comparados com a igreja neotestamentária, achamos-nos tão abaixo do normal, somos tão pouco apostólicos, em muitos casos a sã doutrina está fazendo muita gente dormir, pois a palavra de Deus pregada produz fé, mas ela tem que estar dentro do coração e com fé, ardendo, fazendo uma ebulição, colocando-nos em chamas para que nós não pequemos contra Deus. Um bom sermão expresso numa gramática perfeita, com uma interpretação irrepreensível, pode ser tão sem gosto como uma colherada de areia na boca. Pense nisso. Se quisermos paralisar o comunismo e desmantelar a igreja romana, precisamos de uma igreja batizada com o Espírito Santo. Moisés foi atraído por uma sarça ardente. Se a igreja estiver em chamas, atrairá o mundo, porque eles ouvirão a voz do Deus vivo, falando-lhes do meio dela. Que o Senhor nos abençoe.